Olá, então eu sou Adriana, estou falando aqui sobre meu mestrado educacional que eu estou fazendo, e a cada leitura que eu faço eu vou trazendo para os vídeos do YouTube, até para que eu possa, ah, conforme eu vou falando, eu vou recapitulando o que eu li. E aí aproveito quando eu tiver uma necessidade, eu vou acessar. E claro que aí aproveito já e compartilho meus conhecimentos, então, com quem tiver interesse em saber. Então, hoje o texto é sobre a formação de professores, aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. A formação dos professores é uma formação, quando se fala em formação, é bastante complexo esse assunto, né? Então, esse texto é do Dermeval Saviani, um autor bem conhecido, bem famoso, né? Então, quem não conhece, é interessante ir atrás, porque ele é bem importante para a educação. Então, a gente começa o texto falando um pouquinho sobre a questão da formação dos professores. Então, assim, ele fala um pouco dos aspectos históricos, né, dessa formação. Então, ele fala ali que já se falava há bastante tempo, inclusive no século XVII, né, quando houve o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores, né, ela seria instituído por São João Batista, né, em 1684. Então, já faz algum tempo aí, né. E quando aconteceu a Revolução Francesa, no ano de 19, né, no século XIX, foi necessário retomar, porque haveria necessidade da instrução popular, né. A primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela Convenção de 1794 e instalada em Paris em 1794. Então, já faz um tempinho, né? Já a partir desse momento se introduziu a distinção entre escola normal superior para professores de nível secundário e escola normal, simplesmente também chamada de escola normal primária, para preparar os professores de ensino primário. Assim que Napoleão, ao conquistar o norte da Itália, instituiu em 1802 a Escola Normal de Pisa, nos moldes da Escola Normal Superior. E aí ele vai falando, né, sobre essa formação. Aí no Brasil, a questão do preparo dos professores, ele emerge de forma explícita após a independência, quando se cogita, então, a organização da instrução popular. Então, a partir daí, em ensaios intermitentes de formação de professores, 1827 a 1890, né? Aí a gente tem o estabelecimento e expansão dos padrões de escolas normais, né? Já começa a se ter, então, esse marco, né? Foi em 1890. Depois teve a organização dos institutos de educação, em 1932 a 39, que foi feito com as reformas de Anísio Teixeira, no Distrito Federal, em 1932, né? Então, isso é bem interessante a gente falar, né? Que Anísio Teixeira foi uma pessoa bastante importante dentro da educação, né? Há controvérsias com relação à forma, né? Mas eu acho que a gente tem que reforçar essa questão. Então, houve a organização dos institutos de educação, né? A organização e implantação dos cursos de pedagogia e licenciatura, de 1939 a 1971. Substituição da escola normal pela habilitação específica em magistério, em 1971 e 1996, e advento dos Institutos Superiores de Educação, 1996 2006. E aí ele fala de cada período desses, né? Vai comentando, vai falando de cada período. Então, durante todo o período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas até os cursos superiores, a partir da vida de Dom João VI, em 1808, não se manifesta preocupação explícita com a questão da formação, né? Então, toda a história da formação no Brasil, desde a criação da escola normal, né? A gente percebe que não há essa preocupação, né? Então, qual era a preocupação, na verdade? A preocupação era de ensinar os conteúdos aos professores, e não a forma como ensinar.
Então, eles achavam que quando os professores estavam bem instruídos de conhecimento, eles tinham essa capacidade de poder passar. Então, a forma de passar os conteúdos era irrelevante, né? Então, o relevante era, sim, a forma com que eles aprendiam os conteúdos, eles tinham que saber os conteúdos, né? Então, foi por bastante tempo, né, essa organização, né? E durante esse tempo foi sempre sendo questionado, refletido, né? Até pela questão de que muitas coisas não estavam dando certo. Então, eles criaram escola, tiraram escola, né? Então, durante toda essa parte da história da formação de professores aconteceu muito isso, né? Em 1890 a 1932, houve o estabelecimento e expansão de padrão das escolas normais, né? Depois, em 1932 a 1939, né? Após a primeira década republicana, o ímpeto reformador se arrefeceu e a expansão desse padrão não se traduziu em avanços muito significativos, trazendo ainda a marca do padrão até então dominante, que era isso que eu falei para vocês, né? Centrado na preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos, né? Então, houve uma reforma em 1932, então Anísio de Teixeira se propôs a erradicar aquilo que ele considerava o vício de constituição das escolas normais, que pretendendo ser ao mesmo tempo escolas de cultura geral e da cultura profissional. Falhavam lamentavelmente nos dois objetivos, né? Por fim, para este fim, transformou a escola normal de professores, cujo o currículo incluía, no primeiro ano, biologia educacional, sociologia educacional, psicologia educacional, história da educação, introdução ao ensino, contemplando 3 aspectos: princípios e técnicas, matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura, linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências naturais, e a prática de ensino, realizado mediante observação, experimentação e participação. Então, aí houve um pequeno avanço, né? Mas, mesmo assim, ainda não se tinha aquilo que se esperava, né? E aí, em 1939 a 71, houve a organização e a implantação dos cursos de pedagogia e licenciatura e a consolidação do padrão das escolas normais, né? Então, aí começou a ter alguma coisa de metodologia, né? Mas ainda assim era muito pouco, né? E aí ele vai falando, né? Sobre essa questão. Então, substituição da escola normal pela habilitação em magistério. Então, em 1971, surgiu o curso de magistério, né, que inclusive foi um curso que eu fiz, né, me formei em 1988 em magistério, e particularmente eu não tenho nada a reclamar, o meu curso de magistério foi muito bom, né, então me deu possibilidade, sim, de ser professor. Realmente faltavam os conteúdos mais específicos, né? Porque eu focava bastante nessa época nas habilidades de como trabalhar com as crianças, então as metodologias, né? Entretanto, quando se vai fazer um vestibular para uma outra área, o ensino médio não conseguia contemplar isso para gente, né? Então, eu fiz pedagogia, então tudo bem, tranquilo. Mas quem ia para uma outra área que não fosse a pedagogia, né? Tipo, deu aula, não gostou, quer fazer uma faculdade de outra coisa. Era bem complicado, porque a gente não tinha muita aula do currículo de ensino médio, né? Então, aspectos dos estudos superiores de educação das escolas normais superiores. Então, o quadro de mobilização dos educadores alimentou a expectativa de que, fim do regime militar, o problema da formação docente no Brasil seria mais bem equacionado. Mas a nova LDB, promulgada após diversas vicissitudes, em 20 de dezembro de 96, não correspondeu a essa expectativa, introduzindo como alternativa os cursos de pedagogia e licenciatura dos institutos superiores de educação e as escolas normais superiores. A LDB sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento por baixo. Os institutos superiores de educação emergem como instituição de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração. Teve, inclusive, assim, eu lembro que na época houve até, inclusive, os estudos adicionais, para quem queria dar a aula para quinta série na época, né, que hoje seria o 6º ano. Então, houve, assim, essa questão bem marcante, assim, né. Então, para te poder dar aula para a quinta série, tu tinha que fazer os estudos adicionais.
modelos contrapontos de formação dos professores. E aí que é uma coisa bem interessante que eu achei do texto, porque fala assim, ó, nesse contexto configuram-se dois modelos de formação de professores, o modelo dos conteúdos culturais cognitivos. Para este modelo, a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área do conhecimento, correspondente à disciplina que irá lecionar. E o modelo pedagógico didático, contrapondo-se ao anterior, este modelo considerava que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo pedagógico didático. Que é aquilo que depois, mais tarde, o texto vai falar, daí eu vou comentar mais tarde, mas é exatamente o que eu percebi também. Modelos de formação docente na história de formação. Na história de formação de professores, constamos que o primeiro modelo predominou nas universidades e demais instituições de ensino superior que se encarregavam da formação dos professores secundários, ao passo que o segundo tendeu a prevalecer nas escolas normais, ou seja, na formação de professores primários, que é exatamente o que eu falei. No magistério, a gente aprendia muito a questão de didática da linguagem, didática da matemática, e a matemática em si a gente não aprendia. No caso em que predominam os modelos napoleônicos, ainda que sob a aparência da caótica diversidade, as universidades tendem, por indução do Estado, a se unificar estruturalmente sobre um ordenamento comum e com os mesmos currículos formativos. Deixa eu ver que página está aqui, porque eu fiz uma observação sobre isso. 149. 46, 47, 48, 49. Aqui. Muito interessante essa parte aqui, porque fala aqui, ó. Essa parte que eu gostaria de falar para vocês, e é o que a gente observa, né? Em verdade, quando se afirma que a universidade não tem interesse pelo problema da formação de professores, o que se está querendo dizer é que ela nunca se preocupou com a formação específica, isto é, como o preparo pedagógico e didático dos professores. De fato, o que está em causa aí não é propriamente uma omissão da universidade em relação ao problema da formação dos professores, mas a luta entre os dois modelos diferentes de formação. De um lado está o modelo pelo qual a formação de professores propriamente dita se esgota na cultura geral, no domínio específico dos conteúdos da área do conhecimento, correspondente à disciplina que o professor irá lecionar. Considera-se que a formação pedagógica didata virá em decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou mediante mecanismos de tipo treinamento em serviço. Em qualquer hipótese, não cabe à universidade essa ordem de preocupação. Gente, eu recebi mas muitas professores, quando eu trabalhava com até o ensino fundamental na direção da escola, muitos professores que vinham para biologia, para história, para matemática, assim, ó, sem nenhum conhecimento didático, né? Era triste de ver, eles não sabiam dar aula, né? Então, eles sabiam do conteúdo, mas eles não sabiam dar aula. Eles queriam chegar lá no quadro, encher o quadro, fazer pergunta e era isso, né? Então, assim, era muito difícil para nós, enquanto pedagogos, né? Que entendemos a necessidade dessa formação, a gente tinha que ensinar a dar aula. E a gente ainda tem que ensinar a dar aula, né? Então, assim, a partir do momento que se tirou o magistério, se tirou não, ainda tem cursos de magistério, mas que não se deu essa ênfase, né? E que hoje em dia se está se exigindo a pedagogia, a gente recebe muitos professores, inclusive na educação infantil, que não tem nenhum tipo de preparação para dar aula metodológica. Tá? Então, assim, muita gente tem o conhecimento, né, teórico, tudo muito. Aí, quando se depara na sala de aula, vê que não é aquilo, sabe? Então, assim, é muito difícil essa questão. E realmente, os professores de área, que eu digo, né, que é história, geografia, ciências, matemática, eles têm sérias dificuldades em dar aula porque eles não têm a metodologia. Eles não sabem como dar aula. Eles sabem muito o seu conteúdo, mas eles não sabem dar aula. Então, é bem difícil isso mesmo. E aqui tá, realmente, concordo plenamente com o Saviani quando ele coloca isso, né?